paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Observe que é mais fácil você se revoltar, ficar nervosinho, fazer um monte de besteira, do que você ouvir a voz de Deus. O que acontece conosco? Temos um problema. Vamos recorrer a quem? Ao Egito, à Síria, a todo mundo, menos ao dono da bênção, que é Deus. Porque Ele tem os meios próprios, Ele sabe como fazer. Já falei que tudo está nas mãos de Deus, Deus tem o controle de tudo. A gente coloca a mão onde não deve, sai tudo errado. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Viu? A Bíblia fala desde o início: procure a Deus, confie em Deus, siga os mandamentos de Deus e tudo irá bem. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá.
O que tem por aí? Tem muita coisa no alto, que foi feita com cimento, areia, pedra, ferro, só desperdício de material, mais nada. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Viu? O importante é que sempre Deus fala, ensina as pessoas ali em certos lugares. A criança com 7 anos já começa a aprender o livro do inimigo. Tá? Aí quando a pessoa tem 18 anos, 20, como é que você vai colocar o que é certo na cabeça deles? Não, né? E a própria Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve seguir, e depois de grande não se desviará dele. Aí vê o que está acontecendo? É por causa disso. Se aprendessem a Bíblia desde o início, seria bom, mas acontece isso? Não. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e as suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus o entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Josafá estava onde? Na presença de Deus. E ele notou que tinha alguma coisa errada. Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Enlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Enlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados,
cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. É assim que tem que fazer. Quando Deus mandar falar alguma coisa, quando Deus mandar fazer alguma coisa, simplesmente faça, não questione. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Um detalhe: você, profeta de Deus, você também está sujeito a ouvir a voz do capeta. Tem que tomar cuidado. Quando você ouvir alguma coisa que não tiver certeza que foi Deus que falou, consulte ao Senhor. Não fica falando o que Deus não falou, não, que é prejudicial a você e para quem ouve também. Às vezes, para quem ouve, nem tanto, mas para quem falou, é muito mais. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde sai o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouve isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Viu?
Você está na presença de Deus, nenhum mal te atinge, nem que ele fique face a face com você. Deus, tira da tua presença. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem atesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira, eleva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Viu? A flecha foi lançada a esmo, para lá. Mas Deus falou: não, você volta. É aquele ali, que você tem que atingir. Quando Deus dá ordem, filho, se aquieta, porque vai acontecer. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Vidente aqui é uma tradução, mas o correto seria profeta. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Bérseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fareis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentimento contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. O que acontece? Deus fala uma coisa aqui, mas observa o mundo hoje, vê se não está todo distorcido. Aí depois as pessoas falam que a Bíblia é a história da carochinha. Capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E o inimigo nunca vem sozinho, sempre acompanhado de alguém ou de alguma coisa. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder,
e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quando não temos o que fazer, é apenas confiar em Deus, porque Deus nos livra, Deus nos salva. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles,
e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quando você está na presença de Deus, fazendo o que Deus quer, todos aqueles que estão em redor de você, até para falar com você, vai ter um pé atrás, de medo. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. É o que acontece. A gente, quando se converte a Deus, começa a eliminar as impurezas. Você ensinando as outras pessoas, elas olham para as impurezas, mas acham que aquilo ainda está vivo. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Hanani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis.